Olá, aqui é o Oliver e vamos falar agora sobre o nosso primeiro pilar da dinâmica da movimentação do preço, que é justamente a agressão. Comentamos na aula passada sobre os 4 pilares da dinâmica da movimentação do preço e eu resolvi por bem colocar aqui algumas questões sobre eles para que a gente possa fazer um nivelamento antes de dar prosseguimento dentro do Footprint Charts. O Footprint Charts, como eu comentei anteriormente, é uma ferramenta que a grosso modo, tá? Ela tem por base você visualizar as agressões dentro dos níveis de preço. Então você consegue perceber aqui, ó, as agressões. Cada número disso aqui representa a agressão, as ordens de compra do lado direito e as ordens de venda do lado esquerdo. Então são as agressões que saem por nível de preço. Então esses números mensuram a agressão, tudo bem? Tudo bem, e nós sabemos que a agressão, a grosso modo, é o combustível do mercado. É a agressão que promove o quê? Que promove o deslocamento do preço. A agressão se dá como? Através do consumo de liquidez no book de ofertas. Nós temos ordens passivas limitadas do book de ofertas. Há um desbalanceamento entre oferta e demanda. Aí quando esse desbalanceamento ocorre, nós temos a entrada de fluxo comprador ou vendedor e daí nós temos o deslocamento real de preço. E esse deslocamento real de preço nós chamamos dele que é promovido pela agressão, que é o desbalanceamento entre oferta e demanda. Tá? Então a agressão nada mais é do que o fluxo, é a entrada de fluxo. E através da mensuração desse desbalanceamento entre oferta e demanda, de maneira sucessiva e continuada, é que o preço desloca, tudo bem? Então a agressão, ela é o nosso foco de visão para quem é leitor de fluxo no modo geral. E a gente pode mensurar isso aonde? Através de várias ferramentas, através do próprio Tribes and Trades, através do Volume at Price, através de saldos de agressão, gráficos tape reading e clusters de agressão. Tá? E o nosso foco de visão dar-se-á justamente no gráfico tape reading, que é uma das melhores, se não a melhor maneira de você mensurar essa agressão acontecendo dentro dos níveis de preço, a relação entre oferta e demanda, a relação entre comprador e vendedor dentro do nível de preço. E é exatamente isso quando nós olhamos o Footprint Chart que nós percebemos. Nós olhamos os vendedores, nós olhamos os compradores e nós verificamos a relação entre oferta e demanda em cada nível subsequente de preço. É isso que nós fazemos com o Footprint Chart, tudo bem? Tá. A agressão, do modo geral, ela mostra a intenção, a vontade, a disposição, tá, no deslocamento de preço, tudo bem? E aí, com base nessa mensuração de vontade, de disposição, nós temos níveis de preços importantes, regiões onde acontece a entrada de fluxo, que nós podemos identificar essas regiões como regiões de defesa ativa, né, através da agressão contrária ao movimento prévio, e o Footprint vai mostrar para a gente de maneira muito clara que quando acontece muita agressão numa região de maneira sucessiva e continuada, nós temos aqui, por exemplo, um desbalanceamento de agressão de compra e de venda. Essa região acaba se tornando um ponto importante no intraday, ela acaba se tornando um ponto importante. É justamente aí que nós temos a convalidação dos nossos suportes e resistências e a formação dos nossos pullbacks, tudo bem? Perceba como a agressão acontece em um fluxo persistente de maneira sucessiva e continuada. Olhe para o footprint. 65 compra, 80 compra, 155 compra, né? O desbalanceamento, 70 compra, 65 compra, 110 compra, contra 5, 20, 5. Perceba o desbalanceamento, perceba a força, a vontade, a disposição do player em jogar o preço para cima neste movimento, né? Como ele está muito mais forte, há um desbalanceamento entre oferta e demanda. E daí o preço chegar aqui em cima, perceba agora, chega aqui em cima o player, ele força, a força compradora força, ela é levemente absorvida e agora, no segundo momento, o vendedor começa a aparecer de maneira forte, 110, 75. 130, 275, 170. Aí você começa a ver isso aqui que chamamos de imbalances de compra e de venda. E agora, nesse segundo momento, você vê o desbalanceamento pendendo para o lado vendedor. E daí o preço começa a cair. Antes o preço estava numa pernada, vindo de uma pernada de alta, revertendo o movimento para uma pernada de
baixa. E o footprint mostra isso pra gente. Então, através da mensuração da agressão e observando relações como esforço versus resultado, é que a gente percebe também outros conceitos básicos, como absorção, como a própria exaustão, como também a entrada de fluxo contrário de maneira agressiva, níveis de defesa, níveis de suporte e resistência. E a aplicação do volume também ajuda a gente demais a perceber isso. Tudo bem? Tranquilo. Então, a agressão, ela tem duas finalidades, no modo geral. Eu quero que você entenda isso dentro do Footprint Chart. A agressão é o que desloca preços, vai perceber a agressão deslocando o preço, promovendo o impulsionamento do preço, é o que acontece aqui, ó, perceba, ó, ela promovendo o direcionamento do preço, então isso ela promove o start de movimento, é o combustível para deslocamento de preço. Só que também a agressão, quando ela aparece no sentido contrário ao movimento prévio, por exemplo, aqui na formação deste candle aqui, ó. Olha a agressão vendedora na formação deste candle aqui. Tá? Você vê aqui, ó, os vendedores agredindo de maneira forte e os compradores também agredindo de maneira forte. Perceba, olha aqui, ó. Você está vendo? Então o que acontece? Aí quando a agressão aparece na cabeça do candle, e daí você vê o profile, você vai aprender comigo, vou tirar aqui, ó. Você vê o profile, olha a distribuição do volume do profile aqui dentro. Perceba. Olha como é que o profile, o maior volume de concentração, está se dando aqui em cima. Então, quando isso acontece, uma agressão contrária ao movimento prévio existente, que nesse caso é o movimento de alta, a agressão ela não está servindo apenas para deslocar preço. Nós estamos entendendo aqui neste movimento, que está havendo uma defesa agressiva dos vendedores nesta região. Que o vendedor, ele não só quer deslocar o preço para baixo, mas ele quer defender a posição, ele quer vender, ele quer frear o ímpeto dos compradores que chegaram com força nesse nível de preço e daí eles começam a defender a região de maneira agressiva. Então a agressão, ela pode ser vista em starts de movimento, na continuação de movimento, ou ela pode ser vista também em finais de movimento, quando há uma agressão contrária ao movimento prévio, tentando defender a região de maneira agressiva. Existem duas maneiras de defesa. Uma delas é a agressão contrária ao movimento prévio, e a segunda maneira de defesa é justamente a absorção, que é o fornecimento de liquidez de maneira passiva, anulando o movimento prévio. Essas são questões básicas que você tem que entender, tá? E outra coisa, tá? Nós sabemos que a absorção é a contraparte da agressão, é justamente a força que anula, que freia o movimento, o ímpeto do deslocamento do preço promovido pela agressão, tudo bem? Que é o fornecimento de liquidez de maneira passiva, são as ordens limitadas, tá? Essa é a absorção. Ai, Oliver, mas como é que eu vou perceber a absorção no Footprint Chart sem o book de ofertas? Já que você falou que o Footprint, ele mensura só a agressão. É justamente na ineficiência do deslocamento do preço é que a gente percebe a absorção. E eu vou mostrar isso para vocês no próximo slide, onde você vê uma grande sequência de agressão compradora e mesmo assim o preço não desloca. Lembre-se sempre do esforço versus resultado. Não, se eu tenho muito combustível e o preço não desloca, alguma coisa está freando este movimento. O preço não está tendo um resultado. Aí fica clara a absorção acontecendo nos níveis de preço estudados dentro do Footprint Charts. Tudo bem? E nós sabemos que a agressão ela acontece, para quem usa o Times in Trades, de duas maneiras bem segmentadas, né? A gente pode ver a agressão acontecendo através de boletadas grandes, são ordens grandes que inclusive o gráfico Footprint mostra pra gente, ou a agressão ela pode acontecer também através de HFTs, né? Num curto período de tempo, o player liga o robozinho dele e ele faz uma saraivada de ordens de 5 e de 10, uma metralhada de ordens de 5 e de 10, em pouco período de tempo ele agride 1000 lotes, por exemplo. 1000 lotes em uma região, e ele faz isso através de ordens de 5 e de 10, ou ele pode fazer de outra forma, ele pode agredir 200, depois mais 500 e depois mais 300, pode dar boletadas de compra de maneira forte na região, tá? Ou ele pode também promover no deslocamento do preço ou fazendo a defesa na região, ou ele pode fazê-lo também de maneira segmentada, fracionada e rápida através dos nossos HFTs. Tudo bem, gente?
Então esta aulinha é básica para lembrar o que é a agressão e como ela vai interagir, como a gente vai utilizar ela dentro do Footprint Charts. Calma, que tem muita coisa para poder estudar, isso é só um nivelamento, eu estou aqui para poder construir conhecimento com você. Nós não avançamos de maneira rápida, o Footprint é isso, os elementos são esses, os sinais operacionais são esses, então eu faço assim, pronto. Isso os outros cursos fazem com você. Eu construo o conhecimento, eu ensino a você entender o que você está fazendo. Então devagarinho você vai perceber que a gente vai introduzindo os conceitos e vai ficar muito clara a interpretação desses conceitos dentro do Footprint Charts. Tudo bem? Grande abraço e até a próxima aula.